esse capítulo. Então, por isso ele diz, tendo este ministério. Ele não está dizendo o meu ministério exatamente. Ele está dizendo, eu sou participante deste ministério. Então, tendo este ministério, nós não desfalecemos. Mais à frente do capítulo, 2 Coríntios 4, ele vai dizer, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior é renovado de dia em dia, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então, meus irmãos, esse é um centro equivocado tão atraente, porque há coisas ruins no nosso coração, que precisam ser expostas na luz do Senhor. O que significa ministério? E aqui eu não estou me referindo especificamente ao ministério da palavra. Todos os santos do Senhor, irmãos e irmãs, têm ministério. Ou não têm. Ou algo inativo e inútil no corpo de Cristo. Será que há? Que é que Paulo ensina em 1 Coríntios 12. Não é? Então todos, cada um na sua medida, no seu chamado, cooperam nesse ministério. Então que perigo, irmãos. Que esse tal ministério, como nós costumamos chamar, e alguns falam esse pronome pessoal antes do ministério, com uma boca bem cheia, né? O meu ministério é este. O meu ministério é este. Então o ministério toma o centro, o foco. E um outro centro equivocado tremendo. Obra. Obra. E a obra toma o lugar de Cristo. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude nesses dias que estamos tendo aqui. De podermos ouvir essas duas coisas que são uma. O desejo do Senhor de recuperar aquilo que tem sido perdido, como nosso irmão começou a abordar algo pela manhã, através desses livros históricos, proféticos, chamados livros da restauração. E, sobretudo, que nós entendamos que todo esse processo de recuperação do testemunho do Senhor, ele é o testemunho do Senhor. Então, se não temos visto o Senhor, qual é o nosso testemunho? Se Ele não é o centro, o que nós estamos testemunhando? Então, graças a Deus, porque o Senhor tem sim provocado conflitos, colocado alguns em encruzilhadas, levado alguns à depressão. Eu tinha um pequeno grupo de irmãos conversando, e o irmão disse algo que concordamos plenamente. Quão abençoadas são algumas depressões para alguns irmãos e irmãs. Como aquela que Elias entrou quando entrou naquela caverna. Lembra-se? Quando o Senhor pode atingir o coração de uma forma singular. Porque antes da depressão o que havia era distração. Envolvimento, coisas, né? Parafernália religiosa, movimentos. Até que o assunto é estreitado e o Senhor leva aquela vida a uma solidão. E então o livro de Oséias diz assim, eu a atrairei, se referindo à relação de Deus com seu povo infiel. Eu a atrairei, a minha noiva, a minha esposa, tipificada por Oséias, uma figura tão linda, tão impressionante, não é? Oséias e Gomer. Então ele diz, eu atrairei o meu povo e a levarei. Ele usa a palavra no feminino. Eu a atrairei, minha noiva, minha esposa infiel. E eu a levarei para o deserto. Deserto. Onde não há condição de distrair com mais nada. E o verso termina, eu lhe falarei ao coração. É isso que nosso Senhor tem buscado nos nossos dias, meus amados irmãos. É nos falar de novo ao coração. Onde foi que nós o perdemos? Arrepende-te, volta para a prática das primeiras obras. Sabe quais são as primeiras obras? Tenho, porém, contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Essas são as primeiras obras. Os afetos conquistados, centrados de novo para Ele mesmo. Então, vamos voltar. O Senhor abriu as Escrituras e mostrou tudo que dele. Ele é o único centro, Ele é o único foco. O que dele constava nas Escrituras. E então nós temos no verso 45, mais uma coisa aberta. Ele lhes abriu o entendimento. Túmulo aberto, Escrituras abertas, olhos abertos, entendimento aberto. Quanta coisa aberta em um capítulo só. Então nós chegamos no foco onde vamos iniciar hoje e onde paramos ontem. A ascensão final do capítulo 24. E aí nós podemos dizer que mais uma coisa
está aberta aqui. E agora são os céus. O capítulo começa com o túmulo aberto. E o capítulo termina com os céus abertos. Você se lembra como o evangelho de Marcos termina? Você sabe que o tema de Marcos é o servo dos servos, o nosso Senhor. Você sabe muito bem. E Pedro está por trás daquele evangelho, sem dúvida nenhuma. A terminologia é específica, Pedro é quem está por trás. É o evangelho de Marcos, a pena de Marcos e as informações de Pedro. Então, quando aquele evangelho do servo conclui, Marcos conclui simplesmente assim: que então Jesus foi recebido no céu. Escute isso. E está sentado à destra do trono de Deus. Marcos também termina com ascensão. Só que até ali, ele só descreveu o servo. Você sabe que a palavra mais recorrente em Marcos é a palavra imediatamente. Logo, em seguida. Ela é traduzida assim, dessas maneiras todas, mas a palavra original é a mesma. Porque é o servo em ação. Porque ele veio para fazer a vontade de Deus e cumprir a obra de Deus. Então é o servo em ação. Mas esse servo dos servos, que Marcos descreve, Marcos o descreve onde, ao final de tudo? No trono. É aqui que queria dizer algo para os irmãos, para entrarmos no assunto da ascensão. O trono, o poder, é capaz de mudar o caráter de qualquer homem. Homens são capazes de subir numa caixa de fósforo e fazer um discurso. Não é? Porque o poder muda o caráter dos homens. Ou melhor, os revela. Não é assim? Mas, meus irmãos, o trono não mudou o caráter do nosso Senhor Jesus. No trono, ele continua sendo e para sempre será o servo dos servos. Agora, deixe-me dizer algo que Lucas narra, já que nós estamos em Lucas. Preste atenção. Quando o Senhor foi transfigurado diante dos discípulos, em Lucas 9, que cena! Pedro, Tiago e João, transfiguração. Eles descem do monte. O Senhor trata aquele assunto do jovem endemoniado ali no pé do monte. Sabe o que acontece imediatamente depois, no mesmo dia, mesma narrativa? Eles estão discutindo quem era o maior. Meus irmãos, eles tinham acabado de ver o Cristo transfigurado. Eles estão discutindo entre eles qual é o maior. E nós ficamos imaginando o que eles estavam falando um para o outro. Talvez eles estivessem dizendo assim: olha, eu acho que a disputa se reduziu de 12 para 3. Porque tem 9 que nem no monte subiram. Eles não viram a transfiguração, estão de fora. Agora eu, você e você, precisamos chegar a uma conclusão. Quem é o maior? E nesse primeiro relato, em Lucas 9, o Senhor coloca uma criança no meio deles. E diz: quem não recebe o reino como uma criança, nunca entrará nele. Mas, irmãos, 6 meses depois, agora a narrativa é mais drástica. Por quê? Após a transfiguração, provavelmente no Monte Hermon, eles estão a 6 meses antes do outro monte, o Monte Calvário. Certo? 6 meses de intervalo. Transfiguração, Calvário. 6 meses. Então eles têm, a partir de Lucas 9, nós temos todos esses capítulos, a maior parte do livro, para descrever os 6 meses da vida do Senhor. Onde o Senhor ensinou tanto, falou tanto, revelou-se tão mais a eles, nesses 6 últimos meses, tanto que Lucas gasta, e os outros evangelistas também, muito tempo com esses meses finais. Não é assim? Agora escute. Quando nós chegamos na instituição da ceia, que aliás só Lucas registra como uma instituição, porque é só Lucas que diz: fazei isto em memória de mim. Então o Senhor instituiu aquela celebração durante a Páscoa, não é a Páscoa. Ele institui após comer a Páscoa, ou enquanto comiam a Páscoa. Ele separa um pão, separa o cálice, institui a sua mesa, a mesa do Senhor, a bendita, santa mesa do Senhor, na qual nós celebramos a pessoa e obra dele. E sabe o que acontece ali? Isso está em Lucas 22, se você quiser conferir. O Senhor havia dito assim para os seus discípulos: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa última, antes dos meus sofrimentos, ou antes do meu padecimento. Olha a nota, irmão, que está aí. Sabe o que acontece depois que ele institui a ceia? Quase inacreditável. Leia o relato de Lucas 22.
Então se levanta entre eles uma discussão sobre quem era o maior. A mesma